E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse momento, onde nós vamos conhecer aqui dois grandes lançamentos da Landix, na verdade, no segundo semestre, agora de 25. Né? Então, nós vamos falar aqui sobre o nosso gestor comercial, que a gente está vendo aqui a telinha dele, o landing page, né? Nosso gestor, ele é uma plataforma de gestão, a gente vai acompanhar aqui em detalhes o funcionamento, e também uma nova funcionalidade que nós colocamos aí nos produtos, que é o pedido sugerido por inteligência artificial. Também vamos entrar em detalhes aqui e acompanhar o funcionamento, entender como que funciona, o que a gente usa de variável e tudo mais, tá bom? Então, meu nome é Paulo, eu sou PO aqui na Landix e eu que vou conduzir esse momento aqui com você para conhecer um pouquinho mais aqui da Landix, tá bom? Então, vamos para a tela aqui, direto, vamos para a tela do pedido sugerido. Vamos começar pelo pedido sugerido. Eu estou usando um dos nossos produtos aqui para fazer a apresentação da funcionalidade, né? E é importante hoje, um ponto para a gente frisar, que todos os nossos produtos estão em cloud, então a gente é ancorado no provedor, tudo certinho. Toda a parte da arquitetura, a gente tem uma arquitetura muito robusta, né? Serverless para suportar aí qualquer operação. Não vou entrar em detalhes técnicos, mas é uma arquitetura bem completa e bem moderna, tá bom? E aí cada vendedor ele tem o seu login e senha para usar a ferramenta. Eu estou usando uma base de homologação. Quando eu clico aqui para fazer o login, uma base teste, né? Ele vai trazer aqui a primeira telinha para mim, um mural de informações. É de fato um muralzinho de informações mesmos que a gente tem aqui na ferramenta. É possível cadastrar alguma informação para o vendedor acompanhar e tudo mais. Né? Eu vou clicar no botão de voltar e ele me jogou aqui para a tela inicial do sistema. Eu tenho aqui na linha de baixo botões que a gente pode chamar botões de sistema, né? Então, um botão de carga, descarga, para ter toda a parte ali de sincronização, né? Tanto para receber quanto para enviar dados. Toda a parte de retorno, para o vendedor acompanhar retorno sobre as ações que ele executou. E também a parte de atualização do sistema e troca de usuários. Na linha de cima, ainda temos algumas funcionalidades, né, como aprovação de pedidos, que é uma regrinha que a gente tem aqui, quando o vendedor ele extrapola alguma política que foi determinada, o sistema vai mandar esse pedido, por exemplo, para uma aprovação. E esse pedido vai cair para um supervisor ali, um gerente que tenha a alçada disponível para fazer essa aprovação. E aí, a partir dali, esse pedido vai entrar para dentro do sistema de gestão, né, depois da integração, mas ele é uma etapa antes aqui, precisa ser aprovado, precisa ser avaliado esse pedido. Né? Temos aqui também um botãozinho de administração de vendas, que são alguns relatórios que a gente tem disponível hoje na ferramenta. Então, o vendedor consegue acompanhar muita informação direto em campo, né, sem a necessidade de ficar consultando essa informação no back-office, isso já vem para ele no sistema. E um botãozinho de consulta de preço. A ideia aqui seria o vendedor ele abrir ou consultar o preço de um produto sem necessariamente abrir um pedido. Lembrando sempre, dentro do pedido vão ser validadas todas as regras comerciais, né, regras de negócio, então tabela de preço, algum acordo comercial que exista, né, então tudo isso é validado lá. Mas para a gente aqui, o importante, eu vou clicar no botão de clientes. Na minha base, ele vai me jogar numa telinha aqui de busca de clientes, porque eu estou trabalhando com roteirização e eu parametrizei para isso o sistema. Então, hoje a gente tem várias regrinhas aí de roteirização, check-in, check-out, cerca eletrônica. Vou mostrar um pouquinho aqui, tá? E aqui eu vou fazer uma busca completa. Eu quero carregar a minha lista completa de clientes. Nessa base, eu permito atender clientes fora da rota determinada, né? Então, dá para travar também o sistema dessa forma se for necessário. E aí, nessa lista, eu carreguei aqui os clientes, e eu tenho um cliente aqui que está uma cor cinza, laranja, verdinho. São status, né, para o vendedor bater o olho e já saber qual que é o status desse cliente, que é a ação que ele tem que tomar ali. E eu vou selecionar um cliente específico que eu uso para testes aqui. Esse cliente aqui, Checkup Autopeças. Quando eu selecionei o cliente, o sistema me joga para a telinha que a gente chama de painel de atendimento. E agora tudo que eu for executar aqui é relacionado a esse cliente. E o que eu posso executar para esse cliente? Eu posso executar um pedido novo que a gente já vai fazer, um check-in, então temos as regras de check-in e check-out, cópia de pedido, ainda relacionado à roteirização, a parte de não venda, que é quando o vendedor visitou o cliente e não conseguiu concluir uma negociação, ele coloca aqui também. As informações do cliente, né, informações cadastrais, crédito, histórico de pedidos, tudo certinho, nós trazemos aqui. Informações de cadastro para fazer atualização, contagem de estoque é possível o vendedor fazer, também uma pesquisa de preços, além da parte de histórico de eventos. Então, é o histórico de relacionamento ali. Alguma coisa que é importante para o vendedor acompanhar sobre esse cliente, é possível vir do back-office, do sistema de gestão, ou o vendedor selecionar uma opção nova e devolver também
para avaliação interna, né? Mas o importante para a gente aqui é a regra de pedido sugerido, um botãozinho que a gente colocou aqui também. Então, quando eu clico nesse botão, o sistema carregou para mim 3 produtos. Esses produtos, eles vieram como sugestão do nosso algoritmo de inteligência artificial. Como eu comentei lá no início, o sistema está em cloud, esse algoritmo está lá na nossa nuvem, e ele faz hoje um histórico, uma avaliação de todo o histórico de compras de cada cliente, e a partir dali ele cria uma sugestão. Então, uma sugestão aqui que ele trouxe de 3 produtos, uma probabilidade de compra de 50% desse produto, e a quantidade também foi sugerida pelo algoritmo. Todas essas informações são parametrizáveis. Então, qual produto vai sugerir, aliás, quantos produtos vão sugerir, a partir de qual percentual, né? Então, tudo isso a gente consegue travar via parâmetro. Além disso, além de todo o histórico de compra, nós estamos evoluindo o algoritmo para ele trabalhar também com o que nós estamos chamando de produtos correlatos. Então, um produto correlato seria, por exemplo, assim: clientes que compram esse produto de código 4 também compram o produto de código 101. Porém, esse cliente não está comprando no histórico dele. Então, a gente vai fazer a sugestão desse produto também, definindo a quantidade, né? E outra evolução que nós estamos colocando no algoritmo também nós chamamos internamente de clusterização, mas de fato uma análise de mercado, né? Então o algoritmo está olhando o seguinte: clientes que são do ramo do cliente check-up autopeças, esses clientes compram o produto 201. Porém, esse cliente 10 aqui, o check-up autopeças, ele não está comprando o produto 201. Então o algoritmo vai trazer como sugestão esse produto aqui para o vendedor, né? A ideia é sempre dar uma direcionada no vendedor, fazer com que ele consiga vender produtos que geralmente não são vendidos ali para cada cliente. E o mais importante é que tudo isso é de forma automática, não tem uma pessoa lá marcando esses produtos, né? Então, a inteligência artificial que está fazendo esse estudo e trazendo as informações, né? E aí o vendedor, a partir daqui dessa tela, né, ele pode alterar a quantidade, se ele quiser, ele pode marcar ou desmarcar o produto para entrar no pedido, porque a partir daqui ele pode gerar um pedido. Então, se eu clicar aqui em gerar pedido, o sistema vai executar todas as regras que nós temos ali de validação de abertura, né? Cerca eletrônica, limite de crédito, títulos vencidos e tudo mais. Vai jogar a gente para o cabeçalho, e eu já vou explicar um pouquinho mais sobre o cabeçalho. Só vou confirmar aqui, e aí repara que ele abriu meu pedido com os itens já negociados. Então, aqueles 3 produtos lá e as quantidades já estão aqui no meu carrinho. A gente pode chamar de carrinho, né? Então, esses produtos eles estão negociados aqui. Claro que o vendedor ele pode excluir ou inserir outros itens, né? Ele pode fazer uma busca aqui e incluir outros itens no pedido normalmente, para depois seguir para fechar o pedido. Beleza? No meu caso aqui, eu vou primeiro excluir esse pedido, porque eu quero mostrar outras formas que nós temos também de trabalhar com a sugestão, né? Então, eu vou clicar na opção de abrir um novo pedido, o sistema vai me disparar todas as validações, né? Temos aqui a regra de check-in também, né? Que é possível habilitar. E aí eu vou validar aqui, dar ok nas validações, e ele me jogou para o cabeçalho. O cabeçalho, né, eu falei que ia comentar, é de fato o cabeçalho mesmo, onde é possível configurar o pedido, né, filial de atendimento, alguma regra de frete, temos algumas regras de frete também, condição de pagamento, observações, né, então alguma observação interna, o número do pedido do cliente é possível colocar também, né, mas o cabeçalho ele já vem praticamente ali, conforme as determinações de parâmetro, ele já vem praticamente configurado para esse cliente. Eu vou confirmar o meu cabeçalho, e aí quando eu confirmo o cabeçalho, a gente vai disparar aqui de novo, ó. Foi encontrado um pedido sugerido por inteligência artificial para esse cliente. Você quer abrir esse pedido? Se eu clicar em sim, o que vai acontecer? Ele já vai carregar aquela telinha novamente, a partir daqui eu vou entrar no pedido com esses itens negociados. No meu caso aqui eu vou cancelar, eu vou até voltar aqui para abrir o pedido novamente para a gente entender o fluxo, né? Então ele vai disparar as validações, e aí, quando eu confirmar o cabeçalho agora, eu vou clicar em não. O que vai acontecer? Ele carregou para mim, de toda forma, 3 produtos aqui na lista. Foi coincidência ser 3, né? Mas são produtos, esses 3 aqui, que o vendedor negociou com esse cliente na última compra. Então, é outra sugestão que a gente consegue deixar aqui para o vendedor, né? Mas o vendedor pode fazer busca, e ele pode fazer a busca que ele quiser hoje. A gente tem busca aí por código, referência, descrição técnica, né? Filtros por grupo, família e tudo mais, além do botão aqui de itens sugeridos por IA. E aí o sistema carrega para mim os 3 produtos. Então existem várias formas do vendedor visualizar esses produtos, né? Eu posso ainda, com a lista completa, né, ou mesmo clicando aqui no menu, selecionar o que a gente chama de legenda de cores, que é igual a gente tinha lá na lista de clientes. São status que esses produtos podem assumir aqui.
No caso, eu também tenho produto sugerido por inteligência artificial. A legenda também sempre funciona como filtro, né? Então, eu vou seguir aqui para fazer uma negociação e encerrar esse pedido. Então, eu vou negociar esse produto aqui, vou negociar um dos que foram sugeridos aqui pela inteligência, né? E vou seguir para encerrar o pedido. Esse aqui é o meu pedido, né? Com esses itens negociados. Temos algumas regras aí de desconto, combo, promoção, né? Campanhas. Não vou entrar em detalhes, mas também temos regras de saldo flex, débito e crédito para ser validado e tudo mais. E eu vou seguir aqui para encerrar o meu pedido. Minha negociação foi essa. Vou aqui em fechar o pedido. O que acontece? Quando eu fecho o pedido, o sistema vai me dar uma mensagem. Existem itens sugeridos que não foram negociados. Deseja negociá-los? Se eu clicar em sim, o que ele vai fazer? Ele vai carregar para mim os produtos que foram sugeridos que eu não negociei. Então, ó, o produto 101 eu negociei, o 4 e o 201 não. E ele sugeriu aqui ainda no fechamento do pedido para eu tentar fazer negociação. E a gente repara que veio mais 2 produtos aqui. Esses produtos foram marcados como sugestão. E aí, nesse caso, é uma sugestão mais manual, né? É uma regrinha que nós chamamos de produto em foco. Então, você consegue determinar produtos que, caso o vendedor não negocie, nós vamos sugerir. No caso aqui, eu não vou negociar nenhum deles, vou seguir para encerrar o pedido, tá? Então, eu vou clicar em cancelar aqui. Ele vai disparar as validações de fechamento, né? E aí, no fechamento, nós temos algumas regrinhas de desconto no pé do pedido, que é o desconto sobre o valor total do pedido. Temos o envio de e-mail sobre o pedido, né? É possível fazer esse envio também. O resumo de fato é um resuminho mesmo, para a gente trazer as informações aqui do fechamento do pedido. Esse resumo hoje ele é formatável, dá para trazer logo, dá para definir quais campos vão aparecer, o que não vai, o layout também, né? E é possível a gente baixar e salvar, compartilhar também esse resumo aqui, conforme a necessidade. Então eu vou realmente fechar o pedido aqui. Ele me jogou novamente para a lista de clientes e a partir daqui eu posso executar uma descarga que ele vai fazer a conexão na nossa nuvem, vai processar e deixar esse pedido disponível na integração. Tá? É possível também configurar a descarga para ela ser feita de forma automática. Então, sempre que o vendedor encerra o pedido, nós vamos lá já transmitir esse pedido processo certinho. Tá bom? Então, esse aqui é um resumo ali da nossa funcionalidade de pedido sugerido por inteligência artificial. Se você quiser mais detalhes, pode entrar em contato com a gente, vão ter links aqui na descrição, né, para a gente conseguir apoiar vocês e auxiliar no uso da regra, tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho, até para a gente já seguir, do nosso gestor comercial. Né? Eu comentei lá no início que o gestor comercial ele é uma plataforma de gestão, um produto novo que a Landix desenvolveu, né? E a ideia desse produto é trabalhar de fato mesmo com a gestão, né? Então, é possível ali fazer montagem de painéis com vários tipos de componentes, né? De tabela, de gráfico, cards, né? Até mapas, nós vamos acompanhar aqui, né? Um mapa de calor, tudo certinho. E aí, você consegue montar quantos painéis você quiser e os filtros vão sempre reagir com esses painéis. Então, sempre que você determina um painel novo e adiciona um filtro sobre esse painel, você vai conseguir visualizar as informações todas vão reagir conforme esse filtro, né? O gestor ele está conectado lá na nossa nuvem, né? Não vou, de novo, não vou entrar em detalhes muito técnicos, mas ele está num data warehouse específico. Então, você que usa o Força de Vendas, vai usar o Força de Vendas, ele não vai influenciar em nada, porque existe ali rotinas de interação, né? Que transportam esses dados, a gente pode chamar assim, para esse data warehouse. Então, ele está numa estrutura totalmente separada. De novo, totalmente seguindo aquela premissa da arquitetura serverless, tudo bonitinho, né? Bem robusto também, tá? Eu vou acessar aqui, então, uma base que nós criamos aqui de demonstração para a gente entender um pouquinho com o funcionamento do gestor. Eu criei aqui um painel, né, nessa base de apresentação, e esse painel eu chamei ele de tops, que eu quero colocar aqui top alguma coisa. Então eu coloquei quantidade de pedidos, como um card, faturamento total, maior cliente em faturamento e o meu maior pedido em valor. Além disso, eu tenho aqui, isso são cards, né? Além disso, eu tenho aqui um gráfico com top 10 vendedores, e aí eu posso até mudar aqui o formato dele para visualização, né, das informações, o que for mais agradável ali para visualização. E quando eu passo o mouse aqui, né, ele traz para mim a informação mais detalhada. Do lado direito aqui, eu tenho um painel de mapa de calor, e aí aqui são onde estão sendo realizados mais pedidos, né? Eu trago as informações para acompanhamento. E tem aqui também uma grid, uma tabela. Nessa tabela eu coloquei vendas por cidade.
Então, tem a cidade, a quantidade de pedidos, o ticket médio e o total vendido. É possível aqui excluir ou adicionar mais colunas sobre essa grid, né? Eu tenho aqui outros gráficos nesse painel, né? Então, um gráfico de top 10 cidade, eu posso colocar de novo em pizza, em formato de barras, né? Top 10 produtos, top 10 clientes. Isso aqui foi o que eu determinei na hora de montar esse painel, que eu chamei de tops. Top 10 grupos de produtos, top 10 condições de pagamento. Tudo isso é possível nós criarmos aqui, né? E aí, o que eu comentei sobre os filtros é o seguinte: eu tenho um filtro aqui de período de 3 meses e tenho também um filtro de cidades. Então, se eu vou fazer um filtro aqui na cidade Campos, quando eu seleciono essa cidade, o que, que acontece? O sistema vai reagir, né? Todo o meu painel vai reagir com esse filtro. Então, eu tenho o top 10 vendedores dessa cidade, faturamento total, o meu maior pedido, quantidade de pedidos, todos os painéis que eu criei, ele trouxe aqui. Tanto que alguns aqui ele nem trouxe informação que não tinha para essa cidade. Uma base inteiramente aqui montada pela gente, né, manualmente, tá? E aí, eu posso criar os painéis, né, conforme eu comentei, tem vários painéis aqui. Eu criei, por exemplo, um comparativo que tem cliente positivado mês a mês, né? Posso aumentar aqui o meu filtro de mês, ó. Então vou colocar aqui nos últimos 12 meses. Então, de novo, ó, sempre vai ser, o painel vai reagir com o filtro que a gente seleciona. Aí, nesse caso aqui, eu posso até excluir algumas informações. Conforme a minha necessidade, o que for melhor para a minha visualização, eu consigo fazer aqui, né? O de mapas que eu comentei, de mapas hoje nós temos um mapa de pedidos, onde estão acontecendo, né? Acontecendo os últimos pedidos, e um mapa de calor que nós trazemos as informações aqui, né? Então, é possível trabalhar, visualizar todas as informações conforme a necessidade. E também criar, fazer os filtros, né? E tabelas, eu criei um painel de tabelas aqui, com várias tabelas, de maiores pedidos, últimos pedidos, produto com maior ticket médio, faturamento por vendedor, vendas por estado, venda por dia da semana. Então, tudo isso é possível nós criarmos. E aí, eu deixei separado aqui em tabela, em mapa, e aqui alguns com gráficos, mas repara que eu consigo colocar isso tudo num painel só. Todos os meus componentes, eu consigo montar o meu painel conforme a minha necessidade. E aí, como que eu monto um painel? Como que funciona essa questão de montar o painel? Vamos montar um novo aqui. Então, eu vou clicar no botão de mais, ele vai me falar qual que é o tipo de painel que eu quero criar. A gente tem um painel de vendas, não vendas e um painel de check-in. Vou criar um painel de vendas aqui, né? E aí eu vou realizar a montagem desse painel aqui, né? Vou clicar nele, e aí ele carregou para mim aqui em branco. Mas eu vou editar. E aí, o que eu posso montar nesse painel, que já está pré-definido? Então, todos os filtros que eu comentei, então, filtro de período, filtro de cliente, filtro de cidade, estado, vendedor, supervisor, produto, grupo, família, condição de pagamento, forma de pagamento, esses são os filtros pré-definidos. O de período já vem aqui como padrão, e aí eu posso colocar o que eu quiser mais, né? Então, vou colocar um de clientes, ele já carregou aqui no tracejado para mim. Vou colocar aqui nesse painel que eu estou montando um de vendedores e vou colocar aqui um de grupo de produto, certo? E aí, o que mais que eu posso colocar nesse painel? Eu posso colocar os componentes. Os componentes a gente tem alguns pré-definidos hoje já também. O componente de card, e aí no de card eu tenho aqui várias opções, né? Então vou colocar aqui um card de faturamento total. Posso mudar o ícone, a cor do texto e a cor do fundo. Eu vou mudar o ícone do meu aqui. Eu vou colocar um íconezinho de dinheiro, e aí eu vou salvar esse card, e ele já vai trazer as informações para mim aqui, ó. Então ele já trouxe a informação baseado no período aqui dos 3 meses, né? Quando eu salvar esse painel, claro que eu vou poder fazer as interações aqui pelos filtros. Vou colocar aqui também uma grid, e aí a grid são tabelas, aí eu tenho várias aqui já, né? Então, cliente com maior desconto, cliente com maior desconto absoluto, né? Que seria em valor. Tem toda a parte aqui de maiores pedidos, faturamento por vendedor, venda por produto e tudo mais. No meu caso aqui, eu vou colocar últimos pedidos. Vou salvar essa tabela, ele já carregou a tabela aqui para mim. Vou adicionar também um gráfico nesse painel que eu estou criando. Vou criar um gráfico aqui de ticket médio por mês. Deixa eu ver se ele vai ter informação nessa base. Trouxe, então ele tem as informações aqui. E vou adicionar também um mapa de pedidos. Então, vou colocar aqui o mapa dos últimos pedidos. E ele já foi montando aqui para mim. O que é importante do painel que eu estou montando? Eu consigo determinar a forma que eu quero trabalhar aqui com cada elemento. Então, eu posso colocar um gráfico maior, menor. Ele já traz aqui o menor tamanho que eu consigo, né? Mas eu consigo aumentar aqui os outros elementos e rearranjar esses elementos aqui conforme a minha necessidade, conforme o que fica melhor para a minha visualização.
Então, no meu caso aqui, eu coloquei os 4 componentes. É interessante, na minha visualização, esse gráfico aqui de ticket médio, ele está no início, assim que eu abro o meu painel, né? E eu vou salvar esse painel agora, aqui no botãozinho de salvar. Então, pronto, eu tenho um painel aqui com essas informações. Posso até mudar o nome dele aqui, né? No meu caso, ele estava com o nomezinho, ficou como tab. Eu vou alterar o nome aqui, né? Vou colocar o nome de teste. E aí eu vou salvar o nome dele aqui. Ele já gravou o teste aqui com todas as informações, né? Então, deixa eu só salvar aqui para não perder. Pronto, eu tenho o meu painel de teste aqui. Eu selecionei 2 ali, né? Ele renomeou os 2. Mas eu tenho o meu painel de teste aqui já funcional e os meus filtros também funcionando, como a gente comentou. Então, eu vou fazer um filtro aqui primeiro de um período maior. Vou colocar aqui 12 meses. Ele já traz as informações para mim, né? Conforme os 12 meses que eu selecionei, sempre reagindo com todo o meu painel criado. E vou fazer um filtro agora por cliente. Eu vou colocar esse cliente aqui. E aí ele já trouxe para mim o filtro também, da onde que foram os pedidos desse cliente, onde que foram os últimos pedidos, né, quem realizou e tudo mais, e o faturamento total desse cliente, tá bom? Então, pessoal, além disso, né, então antes da gente concluir, além de toda essa questão do mapa, temos também a questão da rota do vendedor. Lembrando que para essas funcionalidades de mapa, de visualização de pedidos aqui, mapa de calor e tudo mais, e da rota, é preciso que lá no Força de Vendas, os módulos de roteirização, coleta de coordenadas e tudo mais estejam habilitados, né? Então, a rota eu também consigo visualizar. Se eu selecionar um vendedor aqui, vou selecionar esse vendedor, vou selecionar um período aqui de 3 dias, né? Vou pegar 2 dias, na verdade, e vou fazer a busca. O que ele vai trazer para mim? O que o gestor vai trazer? Qual que foi a rota realizada ali por esse vendedor? Eu tenho a distância total que ele andou, né? E aqui, de novo, gente, são dados aqui manipulados, né? Dados fictícios, mas eu tenho aqui a distância total que ele andou e o tempo que ele gastou para executar essa rota. Então, é outra funcionalidade que a gente tem ali na parte de gestão, para acompanhamento do vendedor e tudo certinho, tá bom? Então, pessoal, essa era a ideia que a gente tinha hoje para conversar sobre o nosso gestor, sobre a funcionalidade ali do pedido sugerido por inteligência artificial. Eu quero mais uma vez aí agradecer o seu tempo, né, a sua disponibilidade para acompanhar e conhecer um pouco mais da Landix, dos seus produtos, né? E se você chegou até aqui, segue a gente nas redes sociais. Se tiver interesse em conhecer algumas dessas funcionalidades, ou o mesmo produto, ou outras funcionalidades, pode entrar em contato com a gente. Os links vão estar aqui na descrição, tá bom? A gente vai estar ali pronto para te atender. Então, um abraço e até mais.